Boa tarde, irmãos. Prazer estar aqui com vocês e vamos aqui dar continuidade em nosso estudo sobre dons espirituais. Então, caso você tenha perdido alguma matéria, caso você tenha perdido algum vídeo, então você pode estar acompanhando aí para que você não fique defasado no seu entendimento sobre esse assunto que é tão importante. O que é que nós vamos tratar hoje, então? Nós, então, nos propomos a tratar sobre o cessacionismo. Por que alguns dons cessaram? Na última live nós vimos sobre esse assunto. O que é o correto, o que a Bíblia apresenta? É o continuismo, os dons continuam todos nos dias de hoje, ou alguns dons cessaram, que seria o cessacionismo. Então, caso você ainda não tenha essa compreensão dessas palavras, o que é continuismo, cessacionismo, então assista a live que nós temos gravado, o vídeo que nós temos gravado sobre este assunto. Hoje nós vamos tratar deste assunto. Por que alguns dons cessaram? E o dom que nós veremos hoje é o dom do apóstolo. Por que este dom cessou? Será que realmente ele cessou? Ele continua nos dias de hoje? Então é o que nós veremos hoje em dia. O que eu gostaria que você pensasse e analisasse na palavra de Deus? Existem alguns requisitos que a palavra de Deus nos mostra para uma pessoa ser apóstolo. E aí você vai se perguntar, por quê? Hoje em dia, em muitas igrejas, existe o título de apóstolo. Então, existe aquela pessoa que é chamada de apóstolo, tem o título de apóstolo. E as pessoas reverenciam essa pessoa como se, de fato, fosse um apóstolo. Na verdade, até apóstolas já existem nos dias de hoje. A pergunta que eu faço é: a Bíblia dá embasamento para uma pessoa ser denominada de apóstolo ou apóstola? Então você precisa se perguntar. E ao analisar igrejas onde tem o apóstolo, você precisa se perguntar: essa pessoa está debaixo da autoridade de Deus ou não? Então é algo que nós devemos julgar. E o que eu gostaria que você pensasse então? Vamos olhar para a Bíblia e ver que a Bíblia mostra 3 requisitos para que uma pessoa possa, então, ser um apóstolo. 3 requisitos básicos para uma pessoa poder ser chamada de apóstolo. E nisso você vai julgar, será que as pessoas, líderes de igrejas hoje em dia que têm esse título de apóstolo, será que eles cumprem esses 3 requisitos? Será que eles passam nesse teste cumprindo esses 3 requisitos que são básicos? E eu gostaria que você, então, analisasse. Vamos olhar esses requisitos aí? O primeiro requisito é que a pessoa ela precisava ser testemunha ocular de Jesus Cristo. A pessoa ela precisava ter visto Jesus Cristo com seus próprios olhos. Caso ela não tenha visto Jesus Cristo com seus próprios olhos, ela não poderia ser um apóstolo. Então você vai julgar as pessoas no dia de hoje. Você realmente acredita que o fulano que tem esse título de apóstolo no dia de hoje, ele realmente viu a Jesus Cristo com seus próprios olhos, foi uma testemunha ocular da vida de Jesus Cristo? Então isso você precisa se perguntar. Olha só o que a Bíblia nos diz, isso embasando na Bíblia para mostrar que, evidentemente, isso era um requisito bíblico. Para a pessoa ser apóstolo, precisava ter visto Jesus Cristo com os seus próprios olhos. Olha só o que diz Atos, capítulo 1. Eu lerei aqui o versículo 21 e o 22, mas o contexto é interessante que você leia, que é a questão da escolha de Matias como um substituto de Judas Iscariotes, que deixou o ministério, que se apostatou do ministério, não era uma pessoa salva, se suicidou, e Matias foi escolhido porque era necessário que a igreja começasse tendo uma base de 12 apóstolos, fazendo uma referência também a 12 tribos de Israel. Olha só o versículo 21 e o versículo 22 diz assim, aqui no caso, Pedro falando: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, olha, perceba bem que já está falando que não poderiam ser mulheres. Perceba bem que o texto já está falando que era necessário que fossem homens. Algumas pessoas, algumas mulheres, hoje em dia têm se denominado de apóstolas. Então, já está fugindo desse requisito, porque a autoridade dentro da igreja, pastores, apóstolos, no caso aqui que nós estamos vendo no início da igreja, Deus constituiu para homens. Olha só o que o texto diz. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós,
começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi revelado das alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. E aí é onde eles vão fazer aquela votação por meio de sorteio. Quais pessoas daquelas que cumpriam esse requisito de testemunha ocular, que viu Jesus Cristo ressurreto, qual delas poderia, então, ficar no lugar de Judas, e Matias aqui, ele foi escolhido. Note que o versículo está falando que era necessário a pessoa ter visto Jesus Cristo ressurreto, e a pergunta que você tem que fazer é, os apóstolos e apóstolas do dia de hoje viram Jesus Cristo ressurreto? Eles são testemunhas oculares realmente de Jesus Cristo? Viram Jesus Cristo com os seus próprios olhos? É uma pergunta que você precisa fazer. Olha só, uma pergunta que talvez surja na sua mente é o seguinte: tudo bem, eu entendo que os 12, às quais a Bíblia nos fala, os 12 discípulos, os 12 apóstolos, eles foram testemunha ocular a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Mas e Paulo? Paulo, ele foi uma testemunha ocular a respeito da ressurreição de Jesus Cristo? Ele viu Jesus com seus próprios olhos? E você vai perceber que sim. Primeiro, lendo sobre a conversão de Paulo em Atos capítulo 9. Jesus Cristo apareceu para Paulo, tanto que Paulo, ao olhar Jesus Cristo, ficou cego, mas ele enxergou Jesus Cristo ressurreto. E ele fala isso com a sua própria boca. Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 9, o versículo 1 e o versículo 2. Paulo vai revelar isso. 1 Coríntios, capítulo 9, o versículo 1 e o versículo 2 dizem assim para nós: não sou eu, porventura, livre? Não sou eu apóstolo? Olha só, Paulo está indagando. Será que eu não sou apóstolo? Será que eu não cumpro o requisito de apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? É uma pergunta que ele está fazendo. Acaso não foste fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outro. Olha só que interessante que Paulo está falando aqui. Vocês acham que realmente eu não sou apóstolo? Faça essa pergunta: eu vi Jesus Cristo com os meus próprios olhos ou não? E evidentemente Paulo viu Jesus Cristo com seus próprios olhos. Ele viu Jesus Cristo ressurreto. Jesus apareceu para ele enquanto ele estava em caminho de Damasco. Ele cumpre esse requisito de também ter visto Jesus com seus próprios olhos. Ele poderia também receber esse título de apóstolo, como de fato ele cumpriu e recebeu esse título de apóstolo, sendo chamado apóstolo para os gentios, enquanto os 12 trabalharam especificamente mais com os judeus, mas também com os gentios, mas ficaram mais com os judeus, e Paulo ali com seu ministério, onde nós vemos em Atos, suas viagens missionárias, fundando igrejas em várias localidades gentílicas. Olha só que interessante. Então, o primeiro requisito é esse. E você faça essa pergunta, então. Pessoas hoje que têm títulos de apóstolo estão cumprindo esse requisito? Evidentemente, você vai sendo sincero e até talvez perguntando para esta pessoa, não viu Jesus Cristo com seus próprios olhos. Esse é um requisito, mas não é o único requisito. Existe um outro requisito que a pessoa deveria cumprir para, então, receber o título de apóstolo. Qual é esse requisito? É ter sido escolhido por Jesus Cristo a dedo. Olha só que interessante. Jesus Cristo precisava ali apontar para a pessoa dizendo: eu te escolhi como um apóstolo. Olha só, daí você vai se perguntar mais uma vez: será que os apóstolos dos dias de hoje, eles viram Jesus Cristo com seus próprios olhos? Será que Jesus Cristo apareceu e apontou para eles dizendo: você é meu apóstolo e eu estou escolhendo você? Evidentemente, quando nós lemos, por exemplo, os Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 19, você lê na sua casa, você vai perceber que dentre de vários discípulos que Jesus Cristo já tinha ali no início do seu ministério, ele escolheu 12 ali para cumprir o requisito de apostolado. Então, note que Jesus Cristo escolheu 12. Então, para nós, não temos dificuldade em entender a escolha dos 12. Talvez a sua dificuldade seja entender a questão de Paulo. Mas Jesus Cristo apareceu para Paulo e apontou ali com o seu próprio dedo, chamando ele para esse ministério. Quando você lê Atos capítulo 9, você vai perceber isso. Além de, em Atos capítulo 9, Paulo ter visto Jesus Cristo com seus próprios olhos, Jesus Cristo escolheu Paulo para cumprir este ministério também de apostolado. Cumprir esse ministério de ser testemunha ocular de Jesus Cristo. Paulo lançando o fundamento dizendo: eu vi Jesus Cristo com os meus próprios olhos.
Talvez uma outra pergunta que você tenha é, e a respeito de Matias? Né? Matias foi escolhido por Jesus Cristo? E evidentemente que sim. Algumas pessoas colocam Matias como sendo uma escolha errada dos apóstolos. Lá em Atos, capítulo 1, não, foram os apóstolos que colocaram Matias, mas não era para ser Matias, tinha que ser Paulo e não Matias. Não, Paulo foi escolhido por Jesus Cristo para ser apóstolo entre os gentios. Ele deixa muito claro isso na Bíblia, nos seus escritos. Então, em Atos está escrito. Então, ele é apóstolo para os gentios. Matias foi escolhido pelos apóstolos, mas com o embasamento da autoridade de Cristo. Olha só, Cristo não estava presente nesse momento, só que Cristo estava presente cumprindo aquela promessa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os apóstolos não fizeram nada errado ao escolher Matias. Eles oraram, eles perceberam que era vontade de Deus. E Deus, evidentemente, usou Matias nesse ministério, sim. Então, olha só, especificamente nós temos os 12 apóstolos, o que inclui Matias, e também temos, vamos dizer assim, um 13º, que seria Paulo, que foi escolhido para os gentios. Todos eles cumprem esses requisitos, de ter visto Jesus Cristo com seus próprios olhos e também de ter sido escolhido por Jesus Cristo, a autoridade de Jesus Cristo sendo dada a eles para cumprir este ministério de apostolado. Mas não apenas isso. Existe um outro terceiro requisito para que a pessoa pudesse, então, ser um apóstolo. Qual é o terceiro requisito? É que a pessoa precisava ser instruída diretamente de Jesus Cristo. Tudo que a pessoa sabe a respeito de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo, ela tinha que ter recebido direto da boca de Jesus Cristo. Ela não poderia receber de uma terceira pessoa. Ela não poderia aprender as suas coisas dentro de uma escola dominical. Não. Para ser apóstolo, ela tinha que ter um encontro com Jesus Cristo e ali Jesus Cristo passar toda a sua informação para que essa pessoa pudesse, então, comunicar as informações ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, com os 12, mais uma vez, nós entendemos, bem simples, porque eles viram Jesus Cristo, acompanharam Jesus Cristo desde o seu batismo ali com João Batista, viram toda a caminhada de Jesus Cristo naqueles 3 anos em que eles foram discípulos de Jesus Cristo, viram a morte de Jesus Cristo, viram a ressurreição de Jesus Cristo, viram que Jesus Cristo apareceu para eles durante 40 dias, depois da sua ressurreição, antes dele subir para o céu, e Jesus ficou ensinando eles ali. Então, para a gente é fácil entender a respeito dos 12, o que inclui também Matias. E a pergunta é, mas e Paulo? Paulo, me parece que ele só tinha visto Jesus Cristo ali em Atos capítulo 9, naquela aparição milagrosa de Jesus, mas ele recebeu esse ensinamento de Jesus Cristo porque ele não andou com os 12 enquanto Jesus Cristo estava vivo aqui na terra. Então, Paulo, será que ele é desqualificado para isso? Mas você vai perceber que não. A Bíblia nos fala que Paulo recebeu todo o seu ensinamento de Jesus Cristo, diretamente de Jesus. Não recebeu por nenhum outro apóstolo, não recebeu por nenhuma outra pessoa, não recebeu por nenhum professor de escola dominical. Todo o seu ensinamento ele recebeu direto de Jesus Cristo. E aqui eu gostaria de ler alguns versículos para você. Olha só o que diz Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Você vai notar aqui Paulo sendo bem claro a respeito dessa questão, que ele não recebeu de pessoas, mas de Jesus Cristo. Diz assim o versículo 11 e o 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Que Paulo está falando aqui, eu não recebi de homem nenhum. Eu não aprendi de Pedro, não aprendi de Mateus, não aprendi de Tiago, não aprendi de nenhum outro apóstolo. O meu evangelho que estou anunciando não vem de homens. Mas olha só o que ele fala no versículo 12. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante o quê? Revelação de Jesus Cristo. Olha só que interessante aqui. Paulo recebeu todo o seu ensinamento mediante revelação de Jesus Cristo. E quando você chega, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 11, você vai ver Paulo dando instruções a respeito da ceia. Ali para os coríntios ele fala, eu vos estou entregando aquilo que eu recebi. Recebi de quem?
de Jesus Cristo. Quando ele chega ali em 1 Coríntios também, capítulo 15, ele fala para os coríntios, olha, eu entrego o evangelho que eu recebi. Recebi de quem? De Jesus Cristo. Que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, segundo as Escrituras. Então, que Jesus Cristo foi sepultado, segundo as Escrituras. Então, ele é bem claro em dizer que ele recebeu de Jesus Cristo. Então você percebe que Paulo cumpre esse requisito também de ter ali aprendido todo o seu ensinamento a respeito de Jesus Cristo. Aí você faz a pergunta agora para os apóstolos, que tem esse nome nos dias de hoje. Será que ele cumpre também esse requisito de ter aprendido tudo de Jesus Cristo? Ele não poderia ter aprendido de um livro, não poderia aprender isso no seminário, ele não pode ter aprendido isso de uma pessoa, ele tem que aprender tudo de Jesus Cristo. Jesus Cristo precisava aparecer para ele precisava ter visto Jesus com seus próprios olhos, para cumprir o primeiro requisito, ser testemunha ocular a respeito de Jesus. Para cumprir o segundo requisito, Jesus tinha que apontar para ele e falar, olha, você é um escolhido meu para esse ministério de apostolado. E também ter cumprido o terceiro requisito, onde Jesus teria que ter passado para ele toda a mensagem do evangelho. Ele teria que ter aprendido diretamente de Jesus Cristo. Daí você vai se perguntar, realmente os apóstolos cumprem nos dias de hoje? Cumprem esses três requisitos? Sendo sincero, você vai perceber que não. Hoje em dia, meus irmãos, não existem mais apóstolos. Então, a pergunta da live é essa: será que existem apóstolos nos dias de hoje? E a resposta é não. Os apóstolos existiram, que foram aqueles que Deus ele estabeleceu no início da igreja. Os 12, o que inclui também Matias e também Paulo. São esses os apóstolos que nós temos na palavra do Senhor. Nós não temos mais apóstolos nos dias de hoje. Depois que a era apostólica concluiu, Deus não levantou nenhum outro apóstolo. Então, perceba muito bem isso. Deus não colocou sucessores quando os apóstolos morreram. E isso é interessante você notar também. Olha só, abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 12. Atos capítulo 12, eu lerei aqui o versículo 1 e o versículo 2, e nós veremos aqui a morte de um dos apóstolos, no caso aqui Tiago. Diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo-os passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Note que Tiago, irmão de João, muito próximo de Jesus Cristo, quando ele estava aqui também na terra, também ele cumpria todos os requisitos de apóstolo, ele era um apóstolo. Ele morreu. Note que Deus não levantou nenhum substituto para ali ocupar a vaga que Tiago tinha deixado por causa da morte. Então você começará a perceber que não era intenção de Deus perpetuar este dom, o dom de apostolado. Conforme os apóstolos, os 12 e Paulo, foram morrendo, ali às vezes naturalmente, alguns ali por causa do seu testemunho a respeito de Jesus Cristo, quando foram morrendo, Deus não colocou um substituto, não colocou um apóstolo no lugar deles. Então note que Deus não queria perpetuar este dom de apostolado. Então, por que Deus permitia que existisse apóstolo ali? Porque eles tinham trabalho para o início da igreja. Qual era o trabalho deles? Lançar os alicerces da igreja. Depois que o alicerce estava lançado, eles não precisavam mais, esse dom não tinha mais uma utilidade, porque já cumpriram o requisito no começo. Olha só, falando do trabalho dos apóstolos, Efésios capítulo 2, versículo 20, diz assim sobre o trabalho dos apóstolos. Efésios 2, versículo 20, fala assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Note que a igreja está edificada sobre qual fundamento? O fundamento dos apóstolos. O que os apóstolos fizeram? Eles foram ali as primeiras pessoas, testemunhas oculares, que lançaram os primeiros ensinamentos a respeito de Jesus Cristo. Porque eles viram os ensinamentos de Jesus Cristo, ouviram os ensinamentos de Jesus Cristo, viram Jesus Cristo aqui na terra, viram a morte de Jesus Cristo, viram Jesus ressurreto. Olha muito bem, eles lançaram o fundamento, eles lançaram o alicerce que é Jesus Cristo. Eles lançaram a pregação a respeito de Jesus, da cruz e sua ressurreição. Depois disso, eles não tinham mais utilidade, ou seja, os apóstolos, esse dom do apostolado não tinha mais utilidade.
foi necessário para o início da igreja, para trazer a doutrina para a igreja. E foi o que eles fizeram. Eles trouxeram a doutrina para a igreja. Então, Jesus Cristo deu a sua doutrina por meio dos apóstolos. Eles lançaram as bases, eles lançaram o alicerce. O alicerce, uma vez lançado, não precisa ser lançado mais outra vez, mais uma segunda vez. O alicerce uma vez lançado, então isso demonstra que o dom do apostolado não era mais necessário depois disso. Então você pode notar, quando os apóstolos foram morrendo, Deus não foi colocando mais substitutos. Isso nos deixa muito bem claro que hoje em dia não existe mais apóstolos. Foi um dom que cessou, um dom que durou apenas na primeira era da igreja. Mas depois que a Bíblia foi completa e entregue para a igreja, Deus já não precisava mais usar apóstolos, levantar apóstolos. Então, digo bem claro, hoje em dia e sem medo, as pessoas que estão dizendo que são apóstolos nos dias de hoje são pessoas que são charlatões. Não são apóstolos de verdade, porque não existem mais apóstolos nos dias de hoje. Apóstolo era apenas no início da igreja. E aí nós temos os 12 e também temos Paulo. Então, esse assunto fica muito bem claro para nós entendermos que o cessacionismo é um assunto bíblico. Deus realmente deu alguns dons ali para o início da igreja e a esses dons aí não continuaram aos dias de hoje. Tiveram a sua utilidade ali no começo, mas não tem essa continuidade. E o dom do apóstolo é um destes dons. Então, aqui está a resposta. Existem apóstolos nos dias de hoje? E a resposta é não. Existiram no passado, no início da igreja, como a Bíblia nos informa. Os 12 apóstolos, o que inclui também Matias, e também Paulo, sendo também um apóstolo para os gentios. Depois disso, Deus não levantou mais nenhum apóstolo. Então, se alguém hoje se denomina apóstolo ou apóstola de Deus, então é uma chamada errada para essa pessoa. Essa pessoa não é, de fato, um apóstolo, porque não existem mais apóstolos nos dias de hoje. Tem uma frase que eu não lembro de quem que é, mas que diz assim, se eu não me engano, é de Augusto Nicodemos. Ele diz assim, apóstolo bom é apóstolo morto. Por que ele está dizendo isso? Porque apóstolos verdadeiros já morreram, eles não continuam nos dias de hoje, então não existem apóstolos nos dias de hoje. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que essa palavra seja cada dia mais elucidativa para você e que nós possamos compreender a respeito dos dons espirituais. E é interessante estudarmos a respeito dos dons que também cessaram, para que você não seja enganado por pessoas que apareçam dizendo que eu tenho um tal dom, mas olhando na Bíblia, esse dom não existe mais no dia de hoje. Que Deus esteja abençoando você e a sua casa e continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos, porque as próximas lives veremos outros dons que também cessaram. Que Deus abençoe a você.